En su condición de ciencia experimental, el espiritismo comprueba la inmortalidad del alma y su comunicabilidad con los seres humanos, presentándolas de manera clara e inconfundible en toda su plenitud, resultante de la investigación severa y noble de los hechos. Prólogo del Evangelio según el Espiritismo. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy fraternal en nombre de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, y la comisión organizadora del 18º Congreso Espírita Colombiano. Sean todos cordialmente bienvenidos a este precongreso en su último día. Hemos tenido 2 días de mucho aprendizaje y esclarecimiento, y hoy cerramos este magno evento con nuestro invitado especial, nuestro querido Divaldo Pereira Franco. Mi nombre es Ricardo Cardona Cuervo, soy presidente de la Federación Espírita del Centro Occidente y Norte del Valle Fesco y tendré el gusto de acompañarlos como anfitrión en la tarde de hoy. Desde ya, saludamos y hacemos extensiva la invitación a todas las personas aquí conectadas en esta tarde para que desde las diferentes partes del país y otras partes del mundo se unan, se conecten y podamos juntos divulgar el mensaje consolador y esclarecedor de la doctrina de los espíritus. Para comenzar en esta tarde, vamos a disponer nuestro pensamiento para agradecer a Dios en estos momentos. Vamos a orar. Vamos a decir: gracias, Señor. Gracias, Padre de vida. Gracias, Padre Creador, por tu amor, por tu paz, por tu benevolencia, por siempre acompañarnos y guiarnos. En esta tarde maravillosa, Señor, en que nos reunimos desde los diferentes puntos de esta tierra maravillosa que nos ha permitido evolucionar, avanzar, nos unimos de pensamiento, Señor, para seguir difundiendo el mensaje consolador, el mensaje divino que vino a dejarnos nuestro guía y maestro de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. Desaloja, Señor, de nosotros toda la maldad, todo aquello que no nos deja avanzar más rápido. Desaloja, Señor, aquello que todavía nubila nuestro pensamiento y no nos da el espacio para ver con claridad la grandeza de tu creación. Loado sea, Señor, por la naturaleza, por tu creación. Loado seas, Padre, porque siempre iluminas y bendices a cada uno de tus hijos. Los invito para que loemos a Dios en esta tarde y para que su luz misericordiosa nos ampare, nos bendiga y nos ilumine siempre, para que ellos en esta tarde iluminen a nuestro querido Divaldo, que hoy nos dará su hermosa disertación, y sabemos que el amparo espiritual siempre estará vigente. A ti, Padre amado, a nuestro Maestro Jesús y a los guías de la humanidad les pedimos nos acompañen hoy y siempre, que así sea. Nos encontramos cada vez más próximos de nuestro 18º Congreso Espírita Colombiano, que, como lo expresó nuestro hermano Jorge Berrío Bustillo, presidente de la Confederación Espírita Colombiana, se vio postergado para el próximo año a causa de la emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial. Sin embargo, eso también se resume en mucho más tiempo para asegurar nuestra presencia en este importante evento, que por favor graben muy bien la fecha, del 2 al 5 de julio del año 2021 en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, con la participación de más de una docena de conferenciantes nacionales e invitados internacionales que sin duda alguna constituyen un gran evento de aprendizaje. Bienvenidos a este magno evento. En la tarde de hoy tendremos una conferencia muy enriquecedora llamada Inmortalidad y Vida, a cargo de nuestro orador espírita internacional, el señor Divaldo Pereira Franco,
desde el Brasil, de quien nos permite leer esta breve reseña. Vamos a hablar entonces un poco de nuestro querido Divaldo. Nació en Feira de Santana, al interior del estado de Bahía, en Brasil, el 5 de mayo de 1927. Divaldo completa más de 73 años de trabajo y de servicio al espiritismo como médium, orador y trabajador dedicado para esclarecer y consolar a los más necesitados. Junto con su amigo Nilson de Souza Pereira, fundó en septiembre de 1947 el Centro Espírita Camino de Redención y posteriormente, en 1952, la obra social La Mansión del Camino. Atiende hasta hoy miles de personas socialmente carentes de la ciudad de Salvador Bahía. Su persistencia y dedicación a los más carentes se transforma en una llama de inmensa luz para todos, convirtiéndolo en el mayor exponente de la doctrina espírita en la actualidad. Divaldo, como medium, ha psicografiado más de 250 obras, cuyos ejemplares ya se completan en más de 10 millones de copias vendidas, de los cuales 104 títulos ya han sido traducidos a más de 16 idiomas, entregando completamente todos los ingresos de los mismos a la obra social. Desde el año de 1947 viene profiriendo conferencias en Brasil y otros países, estando ya en más de 60 países de los 5 continentes, habiendo realizado más de 12.000 conferencias divulgando la doctrina espírita. Desde hace 10 años lidera el movimiento Tú y la Paz en Brasil, llevando un mensaje de paz a los barrios más difíciles de la ciudad de Salvador Bahía, extendiendo este movimiento a distintos países de Europa, además de los Estados Unidos, Paraguay y Colombia, llevando un mensaje urgente de paz para todo el mundo. Damos, por lo tanto, una calurosa bienvenida a nuestro invitado especial en esta tarde, Divaldo Pereira Franco, con su conferencia Inmortalidad y Vida. Senhores, queridas hermanas, queridos hermanos espiritistas, queridas amigas e amigos que nos acompanham por la web TV Mansión del Camino e por outros órgãos de la comunicação virtual. Nuestros votos de muita paz. El notable filósofo romano, el extraordinario Marco Tulio Cícero, dijo que la historia es la piedra de toque que desgasta el error y hace brillar la verdad. Me utilizo de este pensamiento que es lapidador de Cícero para poder analizar rápidamente, sin embargo, la inmortalidad del alma y la vida. Cuando hablamos de la inmortalidad del alma, puede parecer a aquellos que no han estudiado las filosofías espiritualistas que estamos en delirio o hablando de páginas místicas del pensamiento oriental. Mientras tanto, las doctrinas psicológicas que salieron del pensamiento anterior de la doctrina propia de la psicología, como la parapsicología, la psicotrónica, la psicobiología y otras doctrinas científicas, han afirmado, después de experiencias de laboratorio, que el alma es inmortal. Y los hechos comprueban esta realidad.
Este momento me utilizo de la historia universal, naturalmente apoyándome en el pensamiento de Cicerón, en su propuesta de que la historia es la piedra fundamental, que lapida el error y hace brillar la verdad. En la historia de la antigüedad, podríamos utilizarnos del más notable historiador de Grecia antigua, Heródoto de Halicarnasso. Entre las inúmeras narrativas, escribe al respecto de un pueblo que vivía donde hoy es la Turquía. Este pueblo ha logrado en aquel entonces, 6 siglos antes de Cristo, un poder jamás imitado. Por cuanto su país, la Lidia, era considerada la más notable realización nacional de la historia de entonces. Había luchado en los campos de batalla, vencido Babilonia, incluido en su territorio Anatolia y otras partes del mundo y de Asia, un número tan grande que se hizo colocar en la historia entre los grandes pueblos que nos antecedieron. Y ese rey, que pertenecía a una tradición histórica de gobernantes de aquel entonces, el notable Creso, se ha transformado en el hombre más rico de la humanidad, si acaso considerar su fortuna de entonces en los valores de la actualidad. Era poseedor de oro, diamantes y de piezas de mármol, como las obras de Fidias y de otros, lo que constituía un tesoro incalculable. Y eso por un capricho de la naturaleza, porque la capital de Lidia, Sardes, era atendida por un río que le dividía al medio, el río Paquetolo. Este río traía de las montañas auríferas pepitas y piedras preciosas, no solamente de oro, como también de diamantes, que eran encontradas en las playas de la ciudad. Y naturalmente eso pertenecía a la Lidia, consecuentemente a Creso, que las mandó acumular en verdadeiros cofres fuertes en la construcción de su palacio monumental. Y gracias a eso era el poderoso rey que dominaba y que amenazaba con sus fuerzas. Lo curioso es que históricamente, cuando él asumió la posición de rey, el grande pensador y al mismo tiempo vidente, el más notable de la historia de Grecia, en el periodo que irá clasificar la grandeza de la visión de este hombre, había predicho que él sería inmensamente infeliz y que su problema mayor sería la ausencia de un heredero para la corona. Y esto preocupó demasiadamente al rey, que al tener su primer hijo, este nació absolutamente imposibilitado de hablar y por consecuencia creció sordo, mudo. Era un verdadero sufrimiento para su padre. Y posteriormente, al nacer el segundo hijo, ese profeta extraordinario propuso que tampoco gobernaría, porque él sería víctima de una lanza y moriría antes de asumir el trono del rey. Creso se quedó desesperado, porque Tiresias, este notable paranormal, había predicho, y todo que ele hablaba, la Grecia se doblaba en respecto, porque era el intermediario de Zeus en sus grandes luchas por la dominación universal.
Narra entonces Heródoto de Halicarnasso que o rei preocupado tuvo uma ideia. Será que esta questão de profetismo não seria um equívoco, uma tradição? E intentou realizar uma experiência que passará para a história como a primeira investigação científica ao respeito da imortalidade da alma. Reuniu Creso e a corte dos membros mais importantes e hizo uma proposta. Ele estabeleceu uma fecha. Digamos que dentro de 40, 50 dias, seus embaixadores deveriam estar em diversos países cerca de Lídia. E aquela fecha, às 10 da manhã, deveriam estar delante do templo, falando com o Deus. E havia uma pergunta apontando as respostas em tabuinhas onde se escreviam ipsis verbis, as palavras ditas por este ser transcendental. E a questão era esta: perguntariam a los dioses, a la mesma hora, que hace o rei Creso em este momento em la capital de Lídia, em la cidade de Sardes. Apontariam a resposta, la trairiam e delante da corte ele confirmaria ou não aquela realidade para demonstrar se todo isso seria legítimo ou se tratava de uma impostura. Os embaixadores marcharam para os países designados e no dia próprio hicieron a indagação a los dioses, apontaram e retornaram de a pouco, recepcionados por el rei por la corte. E à medida que iam señalando o que hubieron recebido de los dioses, Creso, muito decepcionado, negava, dizendo que era uma impostura e que esse Deus era uma farsa. Já se estava desanimado quando chegaram aqueles embaixadores que estiveram no mais notável centro de investigação de natureza espiritual. Chegavam estes homens del Olimpo, onde estava o santuário de Delfos, e disseram ao imperador: Senhor, nós estamos constrangidos porque a contestação nos pareceu tão infantil e absurda que, sin embargo, apontamos. Hicimos a pergunta e o Deus Marte, tomando de uma pitoniza, começou a dizer: veo em este momento um homem de 50 e pico anos desciende uma escalera donde pode ver um cordeiro que está no jardim. Lo toma, vuelve, desciende ao sótano e ali no sótano encontra uma tortuga vieja. Adelante está armado na tripoide, com um vaso de cobre, el cobre por los lados, por arriba, tiene agua hirviente. Yo siento el olor de plantas medicinales y oloríferas que salen. El rey mata la tortuga, mata el cordero nuevo y pone las carnes en la olla que está hirviéndose. Es esto que veo. Ahí está, Señor, lo que ha dicho el Dios Martes. El rey se levantó y dijo: es verdad. ¿Quién podría imaginar que un rey iría a hacer un acto, un hecho tan absurdo? Fue exactamente lo que yo hice. Ahora que sabemos de la fatalidad, pido que retornen y que le hagan una pregunta muy embarazosa. Tenho preocupação com o reino, que não possui um continuador. Que será de nosso país, de la fortuna? Que se le pregunte ao Deus Apolo como deveremos agir, actuar. E então partiram os embajadores. E posteriormente han trazido
e na forma silogística a contestação de Deus. Um grande império tombará. E o rei imaginou que seria a Pérsia, porque em Pérsia estava um homem extraordinário em las armas e no poder. Se tratava de Ciro, que era herdeiro de los antiguos governantes persas. E Ciro estava conquistando todo o Oriente. Há pouco havia derrubado o rei Astiages de Babilônia e avançava em direção do mundo de Ásia e certamente toda a Anatólia, todos os países que constituíam a Lídia seriam vencidos. E o rei se preocupou e começou a imaginar uma forma de defender-se. A vida em palácio era fantástica. O rei era um sofriente, porque seu filho cego, ou melhor, sordo, mudo, era uma lástima. Era um réprobo. E o outro, Actis, bello, com quase 20 anos, deveria fatalmente morir-se, destruído por uma lança. E nesse momento o rei supo que um outro rei, que era conhecido por todo o que tocava, se convertia em ouro, havia entrado em luta com seu filho, el herdeiro del trono, e lo puso en el exilio. E o rei então tuvo na ideia, mandar buscar este jovem que estava exilado de sua pátria para ser companhia a Actis, lo que deveria ser extraordinário. E assim lo hizo. Mandou buscar ao muchacho, que encontrou em Actis um verdadeiro hermano. Os dois muchachos impressionavam por a beleza, a juventude, e ambos se dedicavam como se fueran hermanos, uno al otro. E certo dia, o visitante lhe perguntou por que o palácio era dominado por muros preciosos e este enorme florestal que havia adelante não se podia visitar. E Actis lhe narrou que era uma tradição de natureza espiritual que ele iria morir-se por uma lança. Seu padre proibiu que os soldados usaram lança em todo o território cerca do palácio, que não tinha flechas nem nada para que se tornasse realidade esta fatalidade anunciada. Pero o muchacho grego era um notável buscador de caceria e sugeriu a Actis um dia irem-se por uma brecha da muralha para hacer uma caceria. E os dois conseguiram ir-se do palácio. Encontraram adelante um grupo de cerdos, de puercos espinos, e correram e os animais se separaram. Actis correu por detrás de um deles e seu amigo hacia adelante. E quando estavam buscando, Actis percebeu que adelante, entre os arbolitos, havia um movimento. Preparou o arco e a flecha e se ergueu. Lo mesmo havia percebido o muchacho grego e pensou que se tratava do animal. Preparou a lança e quando Actis se pôs de pé, a lança vino e lo trespassou, matando-lo de imediato. O madeireiro foi o testigo da tragédia. O corpo do muchacho foi levado imediatamente para o palácio e o dolor se abateu sobre o país. Se lamentou, se hizo velatório e no momento que se preparava a marcha para a sepultura, o visitante, sacando um punhal de seu amigo, lo clavou no pecho e se caiu morto por em cima de seu amigo. Era a verdadeira tragédia grega. Então, Lídia
se quedou sem um herdeiro. O tempo passou e, em esse momento, Creso supo que estava em Sardes o maior pensador e filósofo de aquellos antigos, los 7 sábios de Grecia. Solon era o mais importante. Então, foi invitado Solon para poder visitar o palácio a uma recepção. E o sábio vino com seus amigos. Foi recebido com gala por Creso. E ao terminar o banquete, Creso o invitou para que conhecera sua fortuna, suas imensas joias, o ouro acumulado. E com a vanidade humana, mientras o sábio com indiferença mirava os tesouros, Creso le perguntou: Solon, tu eres um homem que ha viajado por el mundo conhecido. Me gostaria de perguntar-te se al acaso, em tus viajes contínuos, has encontrado alguém inteiramente feliz. E o sábio disse: sim, he encontrado um homem infinitamente feliz. Claro que Creso supuso que era ele. E o sábio disse em Atenas: he conocido um muchacho jovem, hijo de uma viuda, que quando se ha muerto, ele dedicou sua vida para salvar Atenas. Para mim, este muchacho foi o homem mais feliz que he conocido. O rei teve uma decepção. Como que o miserável, um muchacho que era huérfano, que não tinha nada, podia ser o homem mais feliz da terra. Mientras tanto, interessado em ser elogiado por el sábio, le perguntou por segunda vez: dime, e ao acaso, estes viajes maravilhosos, has encontrado, por cierto, um segundo homem, igualmente muito feliz? Sim, disse o sábio. E lo encontrei em outro país. Eram 2 hermanos que se amavam. E em um momento de guerra, eles se pusieron de pie para defender sua pátria de los invasores em Esparta. E se hicieron héroes nacionales. Entonces Creso subestimou a sabedoria do sábio e não lhe deu mais importância. O sábio percebeu, e no momento de las despedidas, sem que hubiera se referido a nada de los poderes, o sábio lhe disse: rei, me gostaria de deixar-lhe um mensagem ao respeito de la felicidade. Solamente sabemos se uma pessoa é realmente feliz depois que se muere. Porque solamente assim temos a segurança de que a felicidade é possível. Porque o dolor pode surpreender a momento qualquer. E não se pode antecipar o porvenir se tudo saldrá bem ou mal. O rei não lhe deu importância e ele se marchou. Mientras isto sucedia, as tropas de Ciro avançavam. E ele percebeu, Creso, que o ponto para a conquista era Lídia. Contratou soldados mercenários. E cometeu um erro de los mais terríveis da estratégia militar. Ao invés de esperar que vinieram hacia as portas da cidade, com seu exército fantástico marchou em contra de los possíveis invasores. E como eram notáveis os persas, venceram. E no primeiro combate, as tropas de Lídia e os soldados que ali estavam por dinheiro e não por ideal, huyeram-se. E Creso retornou desesperado à capital com os persas que o seguiam. Se adentrou em palácio, subiu na escalera e foi mirar de la ventana a porta principal
por onde chegavam os vencedores. Podia ver a cidade de Sardes, que ardia, consumida por las labaredas. Todo o poder e a glória. Os persas invadindo os jardines com estátuas de Fídias e de outros magistrales estatuários. Entrarem em los depósitos, tomarem de las gemas preciosas e tirarem na calle embriagados, com as mais preciosas gemas que o mundo veía, e estava ele amparado al portal de la ventana, e em la sala imensa, em o reposteiro estava seu filho, sordo, mudo, cubierto, que podia ver seu padre de espaldas, e na entrada da sala, quando avista um persa com uma lança, que observou daquele homem de espaldas, debruçado, chorando, preparou a lança, e o muchacho se quedou no estado de desespero tão grande que deu um grito e disse: "Não lo mate, e es el rei." O soldado temblou, tirou a lança que se clavou na madeira da ventana, e a vida do rei foi salvada. Sin embargo, foi aprisionado. Esse histórico extraordinário desta batalha invencível me leva a um hecho igualmente extraordinário. E no dia 23 de março de 1865, o presidente Abraham Lincoln recebeu um matrimônio muito querido em la Casa Blanca. Hacía dias que o presidente Lincoln estava debilitado, alicaído, triste, e nadie conseguia saber do que passava. Mientras tanto, em aquela noite de 23 de março, depois da cena, ele disse a seus amigos: "Tuve um sonho e não puedo sacarlo de minha cabeça. Eu he visto que estava eu em um lugar como se fosse um cemitério. Era a Casa Blanca. E eu escutava lágrimas, em choro, em vozes, gritos e dolores. E saí procurando hasta que cheguei à sala azul e encontrei muitos da guarda del honor, chorando, e perguntei lo que passa. E um soldado me mirou e disse: "O presidente Abraham Lincoln foi assassinado." Então eu mirei e vi que estava lá essa mi cajón, e eu mirei, era eu que estava ali. Não puedo sacar isso de minha cabeça. E a pessoa disse: "Presidente, os sonhos não têm significado, não dizem nada. É normal, é comum que isto aconteça. Tranquilize-te." Não puedo. Isto foi no dia 23 de março. E na noite de 14 de abril, 22 dias depois, o presidente Lincoln e senhora foram ao Teatro Ford, em Washington, para assistir uma peça de teatro. Quando estavam ali, sentados no camarim, mirando ao teatro, um artista, ator, fanático, se acercou John Wilkes Booth e, com uma pistola, lhe quitou a vida do presidente Abraham Lincoln. Foi um escândalo, um horror. Seu corpo foi imediatamente levado à Casa Blanca. Foi colocado na sala azul. A guarda de honor se puso em vigília, exatamente como havia sonhado
el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sueño premonitorio. Y podríamos quedar hablando de la inmortalidad del alma, de los fenómenos, por horas incansables, hasta llegar al momento en que el profesor Rivail observó las mesas que se movían, las patas de mesas que daban contestaciones razonables a preguntas hechas en diversos idiomas, en la residencia de Madame Planemaison, desde el último martes del mes de mayo de 1855. El professor Rivail percebe que ali está uma filosofia extraordinária, não mais uma curiosidade. E dali arranca uma filosofia científica que prueba a imortalidade do alma. O que é a vida? A vida não começa en la cuna y no termina en el túmulo. Ellos son entrada y salida del cuerpo. La vida es indestructible. La vida es inmortal. Y nace la filosofía espírita para decir que el sentido de la vida es trascender la versatilidad orgánica, la trajetória rápida da matéria, para podermos pensar em termos de imortalidade. A vida não é este espaço entre a cuna e a tumba, é antes e depois, conforme os hechos de todos os períodos históricos. E para demonstrá-los, nasceu o mensaje sublime de las doutrinas psíquicas em 1872 com William James e as suas experiências de laboratório em Londres. Em 1885, na Universidade de la Salpêtrière, nasce a metapsíquica, com o eminente professor Dr. Charles Richet, prêmio Nobel de Fisiologia. Em 1932, começam as investigações da parapsicologia, que é uma rama da psicologia experimental para estudar os fenômenos inabituais. E o Dr. Joseph Banks Rhine cria a doutrina da parapsicologia. Posteriormente, em 1950, surgem outras doutrinas, como a psicobiofísica, a psicotrônica, as comunicações materiais, confirmando a doutrina espírita em todos os itens a respeito da imortalidade da alma. A imortalidade da alma é seu desafio, porque traz como búsqueda fundamental a Jesus Cristo, com sua ética absolutamente moral, com suas enseñanças sublimemente terapêuticas, com sua proposta de renovação humana, por intermédio da filosofia socrático-platônico-aristotélica, dizendo-nos que a vida tem um sentido, e que esse sentido é amar. Nossos instintos de seres fisiológicos, que solamente nos preocupamos com 3 funções: comer, dormir, praticar sexo, hasta transformarmos-nos em homens e mulheres psicológicos, que además de los 3 instintos, temos emoções. A emoção sublime del sentir, del amar, de experimentar as tradicionais manifestações parapsíquicas, sair do corpo com absoluta lucidez, retornar com a mesma lucidez, demonstrando que a vida física nada mais é que uma cópia imperfeita da vida espiritual transcendental. O espiritismo surge para momentos como este que estamos vivendo,
de pandemias, não solamente de natureza virótica, pero la pandemia moral, muito mais degradante e peligrosa, porque é a pandemia do caráter, da vida, de ser em profundidade. Então, a figura de Jesus Cristo retorna nas páginas vivas do Evangelho de há 2000 anos, conforme prometida, eu não os deixarei huérfanos, eu volverei, eu estarei com vosotros hasta o fim de los tempos, e com a ternura transcendental de um ser transpersonal que nos ama, eu estarei ao vosso lado. Estarei com vosotros em todos os instantes de vuestras vidas, porque eu sou o caminho de la verdade, de la vida, e nadie encontrará a plenitude, encontrará a dicha, a felicidade, senão por intermédio mío. É exatamente isto de ser do pensamento socrático. Não é ter, porque tudo o que temos passa, é transitório, é rápido, pero é ser. A estrutura energética pensante do ser que somos e no corpo transitório que estamos, como delante deste aparato de comunicação virtual, o mensagem vivo paira no aire hasta ser captado por outra antena transceptora e decodificar a vibração e imagem sonoro, imagem visual, demonstrando a grandeza da tecnologia. Agora imaginemos essa tecnologia humana, o que representa delante da tecnologia, deste ser Deus, que é a suprema inteligência e a causa primeira de todas as coisas. Então, temos um compromisso com a vida, e este compromisso é inderrogável: amar. Amar predispone a servir. Hoje, universalmente, no planeta terrestre, se comemora o Dia do Amigo. O amigo é o símbolo de Jesus. Já não o chamo servos, eu o chamo amigos. E eu me atrevo a ir um pouco alto. Já não nos chama solamente amigos, sino hermanos. Venid depois de mim, e eu os conduzirei a mi Padre, que é vuestro Padre. Então, somos hermanos de Ele. Ele é el hermano nuestro, más perfecto y notable, tan hermano nuestro, que lo consideramos el medio de Dios. Como nosotros decimos ser médiums de Jesús, médiums con Jesús, traer la verdade de la inmortalidade del alma ao proscenio terrestre por medio de la caridad, que es la virtud maestra de la trilogía: esperança, fé e caridade. Não há caridade sem esperança, não há esperança sem fé, e não há sentimento de caridade sem as duas. Recordando do Congresso de Bucaramanga, que será em julho próximo, e este pré-congresso que encerramos hoje, gostaríamos de dizer a nossos internautas, a nossos hermanos del alma, que estamos em um momento glorioso de la cibernética universal, de la tecnologia de punta, entendendo em la casa de Deus com muitas moradas e residências. Esta casa de Deus universal nos pertenece.
también es nuestra casa de amor, para donde retornamos después de la tumba. Gostaríamos de agradecer a la Confederación Espírita Colombiana, a todos que de una u otra forma contribuyeron para este encuentro nuestro, y a todos que nos oyen de una u de otra forma, que vivir es la más extraordinaria dádiva de Dios y un honor que deberemos guardar con cariño y ternura. Por todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nuestro querido Divaldo, por esta conferencia tan maravillosa. Desde la ciudad de Bucaramanga y en nombre de la comisión organizadora de este 18º Congreso Espírita Colombiano, te agradecemos. Te agradecemos inmensamente por la conferencia de hoy y por tantos años de entrega ininterrumpida a divulgar el Consolador que Jesús nos da de inmortalidad y de vida eterna. Agradecemos a todas las personas conectadas en la tarde de hoy y a las personas que se han conectado en los días anteriores a las transmisiones en el canal de YouTube de Confecol y hoy a través de la Mansión del Camino. Y rogamos a Jesús muchas bendiciones para ti, para tu salud, Divaldo, y agradecemos una vez más todo el apoyo que durante tantos años nos has brindado a Colombia, a nuestro país. Que Dios te bendiga y nos continúe bendiciendo a todos siempre en este precongreso y en las actividades que vienen en cada centro espírita posteriormente. Dios te bendiga.